seja bem-vinda, Valdelise. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é noções de microbiologia. Ou seja, nunca se ouviu falar tanto em lavagem das mãos, higienização das mãos, o tal do vírus, da bactéria, nossa, então assim. Bom, primeiro, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou compartilhar a tela com você, e você vai dizer para mim, tá aparecendo aí para você? Tá, sim. Joia! Então, eu vou iniciar nessa aula dizendo o seguinte. Diante de uma dificuldade, substitua o eu não consigo pelo vou tentar outra vez. Então, pensando nisso, olha só, as noções de microbiologia é muito interessante a gente saber. Profissionais da área da saúde têm que entender a importância da lavagem das mãos, como que é, como funciona. Só que antes da gente dar continuidade, vamos fazer uma revisão. Então, diante de uma dificuldade, vamos mais uma vez, vamos tentar quantas vezes for necessário. Essa é a frase que eu deixo aí para você refletir sobre ela nesse seu final de semana, tá? Ó, do que nós falamos? Nós falamos sobre genérico, referente e similar. Por que os medicamentos são vendidos diferentes na farmácia? Porque assim, tem medicamentos que são medicamentos homeopáticos, tem medicamentos que são alopáticos, fitoterápicos, genéricos, referência, similar. Então, a pergunta é, por que eles são vendidos diferentes? Porque eles têm tanto classes diferentes, como eles têm ações diferentes. Então, pensando nisso, na aula passada nós falamos da diferença do genérico para o medicamento de referência. Olha só. Medicamento genérico, só relembrando, ele não tem nome comercial. Já o referência tem lá um nome tipo Valdelise Flex. Então, ele tem um nome, Valdelise patenteia o medicamento. A partir daí, durante um período, ela paga por essa patente e empresa nenhuma pode pôr o nome de Valdelise Flex. Então, é um medicamento referência no mercado. Ele tem um nome comercial. O nome dele não é o nome da droga. Já o genérico, o nome dele é o nome do princípio ativo. Na caixinha vai ter um G grandão, assim, ó, genérico, referência. Referência não. Referência tem um nome patenteado. O genérico tem um G e uma tarja amarela. E o similar, como é que é isso? O similar vai ter a sigla, um E e um Q. Ou seja, medicamento equivalente. Ele também. Ele é parecido com referência porque ele tem uma marca. Ele tem um nome comercial. O genérico para o referência, ele é uma cópia, é como se fosse assim, você pegar um xerox colorido e tirar uma cópia. Ele é idêntico, é igual você pegar uma receita de bolo. Você pega uma receita de bolo e faz um igual ao bolo. Pode não sair igual, mas a receita e os ingredientes são os mesmos. Entendeu? Joia. Se ficou em dúvida ainda sobre referência, genérico ou equivalente, ou seja, similares, a professora na aula passada falou sobre isso. É só solicitar para a equipe do CRA, para o professor, para a coordenação, que nós encaminhamos para você e você assiste novamente e faz atividade. Relembrando o que foi falado na aula passada, a diferença entre farmácia e drogaria. Então, qual que é a diferença entre a farmácia e a drogaria? Lembrando bem que farmácia, aonde você tem uma farmácia, desde 1973, surgiu-se a lei, então, 5.991. A diferença é que farmácia se faz manipulação, ou seja, se manipula medicamento em farmácia. Seja fórmulas magistrais, oficinais, comércio de drogas, tem medicamento, tem insumo, tem tudo na farmácia. E aí você pergunta, professor, e a drogaria não tem? A drogaria tem. A dispensação da drogaria é de medicamentos prontos. Não tem manipulação de medicamento em drogaria. Então, hoje aprendeu uma coisa bem legal. Então, se você não sabe, anota aí. Drogaria realiza a dispensação de medicamentos, ou seja, de drogas. A farmácia, além de dispensar os medicamentos prontos, ele faz manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, ok?
Como eu comentei que a aula é muito interessante sobre o quê? Sobre os micro-organismos. Então, a microbiologia, ela faz parte da nossa vida? Sim. Como é que ela se integra na nossa vida? Hoje em dia, vivemos aí pelo mundo a todo, né? Não é só Brasil, uma pandemia. Então, a microbiologia, ela se integra cada vez mais para aqueles que não têm um conhecimento muito aprofundado sobre o assunto. Ela é uma ciência que estuda o quê? Os micro-organismos em geral. Ou seja, alguns que trazem até infecções e transmissões de agentes infecciosos. Ou seja, a professora quer que você anota aí, então, quais são os principais micro-organismos que nós conhecemos? São os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, as algas. Então, existem vários tipos de micro-organismos. Lembrando bem que alguns são benéficos para o nosso corpo e outros não, trazem doenças. Então, os micro-organismos, conforme essa imagem que eu estou compartilhando aqui, alguns tipos deles não pode ser visto a olho nu, ou seja, não vai adiantar que não vai ser visto a olho nu. Alguns causam doenças e outros não, ou seja, alguns são patogênicos. Quando você vê a palavra patogênico, quer dizer que traz doenças. Não patogênicos não traz doenças. Vou dar um exemplo. Hoje em dia se fala muito de Covid e acabamos até esquecendo aí um exemplo, a contaminação que é causada por quem? Pelo mosquito da dengue. Como é que funciona? É um ciclo, ó. O homem é um hospedeiro, ou pode ser o homem, pode ser um animal. Então, um mosquito saudável, tá lá, o mosquitinho não é doente, voa e pica uma pessoa doente. A partir de então, esse mosquito que era saudável passou a ficar também doente. Esse mosquito pica uma pessoa saudável. A pessoa que era saudável fica com dengue, ou seja, ela fica doente. Isso quer dizer que é algo chamado cadeia de transmissão. Mosquito pica o humano está com dengue, o mosquito fica infectado, que pica outra pessoa. Por isso que é importante prevenir a multiplicação, ou seja, prevenir não deixando água parada, pneu, sempre olhar ali nas plantinhas. Um exemplo dessa infecção é isso. Um mosquito que pica o ser humano, que é um hospedeiro, um animal, que fica infectado, que sai picando outras pessoas. Então, pensando nisso, o mosquito, você vê ele ali. Ou às vezes não, ele é pequenininho, mas ele transmite da mesma forma. Então, uma pessoa, um mosquito que está ali, picou uma pessoa infectada, o que essa pessoa vai sentir? Dor de cabeça, dor nos olhos, dor muscular, diarreia, dor de garganta, pode dar infecção urinária. E aí, os sintomas não vai aparecer na hora que o bichinho picou. Ele vai aparecer de 3 a 14 dias depois da picada. Então, nesses 14 dias, a pessoa está lá, veio um mosquito saudável, pica ela, esse mosquito saiu daqui doente, vai lá e pica outra pessoa. Ou seja, essa pessoa, ela passa por quê? Dengue. Como assim? Olha só. Quando o mosquito, ele pica, o que ele faz? Ali, ele vai passar o vírus da dengue. Meu Deus, como é que é isso, professora? Picou alguém doente, volta a picar alguém saudável. Essa transmissão aqui, ela é automática. Então, pensando nisso, os micro-organismos, em geral, eles fazem parte da nossa vida. Um exemplo é a alga. A alga, onde que ela vive? Ela vive lá, ela é encontrada em água doce, no mar. 30 a 50% do oxigênio que é produzido no nosso planeta é produzido ali nessa região. Você fala, sério? Sim. Então, isso é muito importante para a amenização do aquecimento global. Você fala, sério? Sério, então as algas faz bem.
para o nosso planeta, para a nossa parte respiratória. Você fala, nossa, professor, então a alga é importante. Sim, ela é um micro-organismo, que ela vive tanto no mar quanto no solo, que ela é encontrada ali em água doce, e ela ajuda na produção ali de oxigênio para o nosso planeta. Então, ela é importante? Então, ela não traz só malefício, é um micro-organismo que traz benefício para nós. Outro exemplo é o fungo. O fungo, ele produz o seu próprio alimento, ou seja, um exemplo, as leveduras. Levedura para fabricar cerveja, tá? Então, aqueles bolores que a gente vê lá no pão, que a gente vê ali, esse lá do pão, ele traz malefício à nossa saúde. Você está anotando aí? Anota um fungo que eu vou comentar, que ele traz benefício, inclusive traz até um sabor totalmente diferenciado. É aquele fungo que que está lá no queijo, é que o nome do queijo é bem diferente. É o gorgonzola, Roquefort. O que é isso que a professora está falando? São queijos que ele traz benefício, ele não traz danos à nossa saúde. E esse queijo ele é caríssimo, diferente do pão. O do pão não é bom, mas o do queijo é. Então, você vê como alguns micro-organismos, diferentes que todos pensam, nem sempre ele faz mal para nós. Vou dar um exemplo de um que traz doença, ó. O protozoário. O protozoário é aquela história que a nossa avó conta para a gente lá desde pequenininho. Não deve consumir carne de porco cru. Por quê? Porque a carne de porco cru ou mal passada pode contrair protozoário. Sério? Sim, pode sim. Esses protozoários, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas falam assim, eu não como carne de porco mal passada. Mas não é só na carne de porco mal passada. Na carne de porco, na carne de boi e no peixe. Você sabia disso, Annelise? Que até no peixe pode ter ali protozoários? Então, eu vou te contar um segredo. Tem um que chama tênia. Aliás, corrigindo, os três chamam tênia. Tênia de sólio, tênia saginata, e eu não me recordo o nome da tênia do peixe. Mas carnes, em geral, não é recomendado ingerir carne crua. Você sabia dessa informação? Sabia, que não pode comer carne crua? É bom evitar? Você sabia? Então, sabe por quê? Sabia. Quando bebe água contaminada, pode subir para onde? Para a cabeça. Você já ouviu isso quando você era criança? Já? Não. Eu fui saber agora. Então, olha só, os protozoários, eles podem, começa a se multiplicar, vai lá para a cabeça. Onde eles vivem? Pode ser na água, no solo, no corpo de alguns animais. Então, não é um tipo só, são vários tipos. E essa tênia que eu comentei com você, quer ver um exemplo? Se ela vai para o intestino, sabe o que ela vai fazendo? Ela vai se multiplicando, é como se fosse lombrigas. Ela mesma vai se multiplicando, ela traz prejuízo à saúde. Então, um exemplo, o protozoário, ele não traz benefício, ele traz malefício à saúde. Então, olha só, agora eu vou trazer um que é o que a gente mais comenta ultimamente, são os vírus. Os vírus, ele é assim, ó, se eu pensar que uma bactéria, o vírus ele é pequenininho, como se fosse assim, você não pode ver ele a olho nu, tem até um microscópio especial para poder ver o vírus. Vou dar um exemplo para você, ó. Se isso aqui fosse uma bactéria, o vírus seria assim, ó. Olha o tamanho dele perto da bactéria. Então, bactéria é grandona, vírus é pequenininho. Só que a bactéria, você trata ela com antibiótico. Anota aí. Então, doenças que são causadas por bactéria, antibiótico. Doenças que são causadas por vírus, você vai tomar um medicamento para tratar aquilo que ele causou dano. É difícil entender isso, né? Ô, Denise, você consegue entender quando a professora explica assim? Que se uma pessoa pegar uma bactéria,
o médico passa antibiótico. Se ela pegar um vírus, não tem medicamento ali para o vírus. Vírus é prevenção. Você sabia disso? Sim. Então pensando nisso, repete comigo. Bactéria tem cura. Fala comigo. Pode repetir? Eu não entendi. Bactéria tem cura. Bactéria tem cura? Não, é uma afirmação. Bactéria tem cura. Vírus não tem cura. Fala lá. Vírus. Vírus não tem cura. Agora repete de novo, presta atenção no que a professora vai falar. Bactéria tem cura desde que tratada a tempo. Conseguiu entender isso que eu falei? Não. Então, eu vou te explicar assim, ó. Bactéria, a cura dela vem através do quê? A cura dela vem através de tomar o antibiótico da forma correta. A bactéria, você mata ela. Então... Só que se ficar tomando antibiótico de um jeito errado, sabe o que acaba acontecendo? Dá resistência para a bactéria. E aí a pessoa vai internada, toma um antibiótico, não mata ela, toma outro, vai tomando. Chega uma hora que a bactéria toma conta do corpo da pessoa e ela morre por algo chamado choque séptico. Choque séptico quer dizer que a bactéria toma conta de toda a corrente sanguínea, leva a pessoa à morte. Você sabia disso? Não. Então, por isso que é importante o atendente de farmácia orientar o cliente a quê? A tomar o antibiótico da forma correta. Ou seja, esse tomar da forma correta se o médico orientou para tomar um antibiótico 7 dias, o antibiótico deve tomar quanto? 7 dias. Então, a pessoa começa a tomar o antibiótico 72 horas, ou seja, 3 dias depois que ela começou a tomar, ela começa a melhorar. Aí, sabe o que ela faz? Ela para. E quando ela para de tomar, ela acaba dando resistência a essa bactéria. Então, por isso que é importante orientar que tem que tomar um antibiótico a quantidade de dias que o médico passou. Se é 7 dias, 7 dias. Se é 10 dias, é 10 dias. Tá bom? Então, pensando nisso, ó, eu gostaria que você guardasse, depois eu vou compartilhar esse vídeo falando sobre o vírus, como que é lá no grupo de vocês. E que os vírus, eu quero que você guarde que eles são extremamente pequenos. Então, como eu falei, se ele for comparado à bactéria, ela é enorme e ele é pequenininho. 10.000 vezes menor. Então, o que isso quer dizer? Olha só. Vírus tem vacinação. Então, vírus, você trata dele se prevenindo. Você viu um exemplo, agora em época de pandemia, é causado por um vírus. Ó, daqui que eu estou compartilhando com você, um que não tem cura, nem vacinação, é o HIV. Até hoje não conseguiu se encontrar uma vacina para acabar com o HIV. Então, o que isso quer dizer? A vacinação é a melhor prevenção do vírus, porque uma vez que a pessoa pegar o vírus, ela vai ter que tomar outros medicamentos para tratar o mal que o vírus causou. Assim você conseguiu guardar, entender o que a professora explicou? Você conseguiu entender a importância da vacinação? Porque a vacinação... Sim, consegui. Depois que pegou a doença, não tem como matar ele. Vai ficar tomando medicamento para o mal que ele trouxe para a saúde da pessoa. Olha só. Você vê que quando a gente leva os filhos no médico, quando a gente vai, o médico fala que é virose? Olha quantas doenças. Resfriado, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, poliomielite, febre amarela, varicela, que é a catapora, né? Varíola, meningite, mononucleose, herpes, condiloma, antavírus, o HIV. Então, ou seja, a AIDS.
muitas doenças que são causadas pelo quê? Pelo vírus. Então, vírus é prevenção. Depois, o que tem que fazer é tratar dos doentes uma vez que ele está com o vírus. Quando a pessoa pega um vírus, não adianta tomar antibiótico. Antibiótico é tomado quando a pessoa tem bactéria. Quando o médico não fez exame, ele vai lá, examina você, ele tem uma ideia mais ou menos do que você tem, por isso que ele fala, tudo é virose. Porque até que se faz o exame para ter uma ideia, para ter certeza do que se tem, é uma virose. Vou compartilhar com você. Olha as bactérias, quantos tipos diferentes. Staphylococcus, Acinetobacter, Streptococcus. Olha como cada uma tem um formato. Está vendo aqui? Pseudomonas, Enterobacteriose, Enterobacteriaceae. Meu Deus, são os nomes muito complicados. Principalmente, se o nome já é complicado, imagina tratar elas. Então, assim, cada bactéria é um tipo de antibiótico. Não tem um antibiótico. Às vezes tem antibiótico que mata 2, 3 tipos de bactéria, mas não tem um antibiótico universal. Entendeu? Ó, Entendi. tuberculose, lepra, tétano. Ó, o tétano é uma bactéria. Após a pessoa se perfurar com prego, 7 dias depois, se ela não estiver vacinada, ela pode virar óbito. Pelo quê? Por não estar vacinada contra o tétano. Gonorreia é causada por uma bactéria. Essa bactéria é uma doença sexualmente transmissível, pelo sexo que pega. Falta do uso do preservativo. Então, é importante o atendente orientar o cliente ali sobre a importância do uso do preservativo. Se você estiver anotando aí, anota uma coisa muito interessante. A meningite é uma das poucas doenças que tem ela, tanto viral quanto bacteriana. Então, a meningite, quando ela é bacteriana, ela é mais grave, é mais difícil tratar. É morte na certa. Então, assim, salvo as pessoas que conseguem, assim, sobreviver a uma meningite. Porque, ó, conforme essa imagem aqui, você está vendo, cada bactéria é de uma forma. E tem algumas que elas passam a ser multiresistentes. O que é isso? Aquela pessoa que passa o uso indevido de antibiótico uma vida inteira, aí ela entra lá na fase da terceira idade, se torna um idoso. Só que ela passou uma vida inteira tomando o medicamento errado. Aí o que vai acontecer? Ela simplesmente acha que esse antibiótico, lá no futuro, quando ela precisar, pode não matar essa bactéria. Bactéria adquirida em UTI também é uma bactéria multiresistente. Pode levar à morte, pode levar o paciente a entrar no choque séptico. Volto a falar, a orientação do cliente, do atendente, é orientar que o cliente deva tomar o antibiótico da forma correta, da forma que o médico orientou, para não ter algo chamado resistência bacteriana. Ou seja, não deixar a bactéria simplesmente, o antibiótico, ela não responde mais ao antibiótico. Ou seja, o que é causado por vírus é prevenção, doenças que são causadas por bactéria é antibiótico. Ok? Ficou bem guardadinho aí, Rodelise? Ficou sim. Então, se você agora guardou e entendeu direitinho, depois eu quero que você pegue a apostila, realize uma breve leitura. A professora vai colocar lá no grupo um formulário com atividade, justamente fazendo perguntas sobre o que a gente falou. Um exemplo, bactéria tem cura? Por que se trata a bactéria? O que se trata com doenças causadas por vírus? Prevenção, é o que a gente faz hoje em dia. Uso de máscara, lavagem das mãos, evitar aglomeração. E agora com a vacina, se vacinando. Lembrando bem que existem vários tipos de micro-organismos.
não são todos que nos causam mal. Os fungos e as algas são tipos de micro-organismo que traz bem a nossa saúde. Guardou bem essa informação? Joia! Próxima aula, sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre métodos de limpeza, ou seja, já que você vai trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar ou dentro de uma farmácia convencional, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer ali? Qual que é a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização? Então, o que eu preciso fazer para prevenir o meu cliente, para que quando ele for lá na farmácia fazer uma compra, ele não fique preocupado de levar um vírus para casa? E se você estiver trabalhando numa farmácia hospitalar, como deve ser a higienização do seu local de trabalho? É com água e sabão? É com álcool? Quando se fala sobre esterilizar, que jeito que eu posso esterilizar, um exemplo, um alicatinho de unha? Porque o alicatinho de unha, as pessoas têm medo de pegar doenças, e é para ter mesmo, porque algumas doenças, tipo o HIV não, mas a hepatite e alguns fungos, você pega. Por isso que é importante ali, quando a criança ter o próprio alicatinho dela, ou o idoso, que são dois públicos, tipos de público, que são pessoas que às vezes a resistência do organismo ou está debilitada quando é idoso, ou está se formando quando se é criança. Isso quer dizer, objetos de higienização, é importante que a gente faça o quê? Cada um tem o seu. Mas na próxima aula, a professora vai estar falando sobre isso, falando sobre métodos de limpeza. E ainda, que tipo de equipamento de proteção individual que é interessante o atendente de farmácia usar. A professora vai deixar essa mensagem para você refletir no final de semana. E se você está cansado de recomeçar, então pare de desistir. Repense sobre isso, porque às vezes a gente se cansa diante de tanta mudança que estamos passando. Ora pode algo, ora não pode, ora está aberto, ora não está, e a cada hora é uma notícia. Então, continue firme, Rodelise. Continue ali estudando, não só nesse nosso momento no sábado, mas pegue a apostila, tem dúvida, anota, a professora está aqui à sua disposição. Sobre essa aula que a gente acabou de falar sobre os micro-organismos, você tem alguma dúvida? Não. Não? Deu para entender direitinho que bactéria tem cura e vírus não tem cura? Sim, deu. Deu para entender que bactéria a gente toma antibiótico, mas vírus não adianta tomar antibiótico? Deu. Joia! E que alguns organismos trazem mal à nossa saúde e outros não. Então, se você teve uma boa compreensão, se ao terminar a aula você pegar a sua apostila, você for realizar a leitura e ainda ficar com alguma dúvida, realize a leitura e envie para a professora ali no grupo, que eu respondo, te ajudo, ou se você tiver alguma dificuldade. Combinado? Combinado, Rodelise? Combinado. Joia! Então, o que a professora vai fazer? Sim, combinado. Maravilha! Então, se você teve uma boa compreensão, não tem mais dúvida nenhuma, conseguiu anotar ali que antibiótico, eu quero que você anote o que a professora vai falar agora. Antibiótico bacteriostático. Antibiótico Bacteriostático. Tênis? Isso, bacteriostático, ou seja, de bactéria. Ah, Anotou? Agora eu quero que você anote assim: antibiótico bacterioscópico. antibiótico Bacteroscópio. uroscópio. Isso, bacterioscópico. Então, bacteriostático e bacterioscópico. Qual que é a diferença de um e de outro? Diferença do... Isso. Para você entender que não é todo antibiótico
tem bactéria de muito tipo. Tem bactéria que é gram-positivo, tem bactéria que é gram-negativo, outra é redonda, outra é quadrada, a outra é espirulada, a outra é diplococcus, ou seja, várias bolinhas. Então, existem vários tipos de bactéria. E existe um tipo de antibiótico que chama bacterioscópico. E o outro chama bacteriostático. Qual que é a diferença de um e de outro? Isso aí você vai deixar anotadinho no caderno. Quando a gente encerrar o curso, a professora vai pedir que assim que você fizer, tire uma foto e coloca lá no grupo. O que é um antibiótico bacteriostático e o que é um antibiótico bacterioscópico. Ok? Ok. Conseguiu entender as informações? Sim, entendi. Aí depois eu vou rever Joia. de novo. Então, o que a professora vai fazer agora? Eu vou interromper o compartilhamento de tela com você, te desejar um excelente final de semana, fique com Deus. Daqui a pouquinho, tudo isso que nós falamos aqui na aula, sobre o que é o que é um vírus, o que é uma bactéria, que um causa doença, o outro também causa doença, mas a bactéria, se não for tratada a tempo, pode levar à morte, guarde bem isso. E são micro-organismos que fazem parte da nossa vida. Inclusive, a professora pode não ter comentado, mas na nossa pele tem bactérias que fazem parte da nossa pele. Então, como é que a gente sempre vai estar nos cuidando? Nos higienizando, lavagem das mãos, realizar a técnica da lavagem das mãos da forma correta. Com isso, vai evitar o quê? A proliferação de doenças. Guardou bem essas informações? Sim. Ok, então, beijo, fique com Deus. Daqui a pouco a professora posta, envia para você a aula e a atividade que você está fazendo, tá bom? Tá bom. Até semana que vem, nós vamos dar continuidade falando sobre a eliminação de micro-organismos, então, através do processo de limpeza, higienização e esterilização. Beijo, Valdenise, até semana que vem. Fique com Deus.